Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que vai se mudar para o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, pelo menos temporariamente. A decisão foi motivada pela série recente de manifestações contra o tucano realizadas nas proximidades de sua residência no Jardim Europa. Segundo Dória, ele e a família vêm sofrendo constantes ameaças. Ele afirmou nas redes sociais, abro aspas, regredimos a tempos obscuros em que a integridade física daqueles que defendem a vida e a democracia está sob ameaça. Fecho aspas. Ainda sobre o governador, na segunda, ele disse que não tinha a informação de que a Butanvac contava com tecnologia estrangeira para o seu desenvolvimento. Divulgada inicialmente como o primeiro imunizante 100% nacional, a Butanvac teve, na verdade, o seu desenvolvimento iniciado por pesquisadores do Hospital Mount Sinai, de Nova York, conforme revelamos aqui na sexta-feira. Nos últimos dias, o tucano segue bem ativo nas redes sociais. Ele rebateu críticas feitas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, entre os quais estava o filho do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ao responder a uma dessas mensagens a usuários, Dória assumiu o apelido dado pelo presidente a ele. Lacrou o colega da calça apertada, escreveu o rapaz chamado Rodolfo. E o governador respondeu, Rodolfo, vou te vacinar também, e com calça apertada. Bolsonaro, ao se referir ao governador João Dória, não usa o nome do tucano e chama Dória de calcinha apertada. Mas com você, Fiuza. Ô, Vitor, eu acho que isso tudo é lastimável, né? Quer dizer, a gente está falando de autoridades no meio de uma crise que deveriam manter a compostura, né? O governador João Dória, ele está colhendo o que plantou. Né, ele está, de fato, ele partiu para um terreno de retórica, né, durante toda essa crise, aliás, desde antes, mas durante toda essa crise, ele partiu para um terreno pesado de retórica, ele se apresenta de maneira prepotente como aquele porta-voz da ciência, de forma eventualmente contraditória, como quando ele diz, né, tentou dizer que pegou o Butantan para dizer que ele tinha salvo 65 mil vidas, não sei quantas mil vidas, uma leviandade, algo que ele não poderia dizer sobre o lockdown, que, aliás, a gente tem o presidente do Conselho Federal de Medicina, pesquisadores de Stanford, ao redor de todo mundo, quem é sério está olhando essa medida há um ano e está constatando. Trancar todo mundo sem critérios, sem discriminação, sem grupos, sem observar vulneráveis, apenas fingindo que está todo mundo protegido em casa do vírus, é mentira. É falso, não é ciência alguma. E o governador Dória insistiu muito nisso, né? Na minha impressão, com um claro intuito de criar isso que muita gente está criando e que é desastroso, né, nessa crise, que é um nós e eles. Né? Estão tentando criar essa ideia do negacionista e tal. O outro estigma criminoso sobre o tratamento precoce, por exemplo, que nós acompanhamos. Né? Isso, a história ainda vai fazer justiça àqueles patrulheiros que dificultaram e têm dificultado esse tipo de pesquisa séria, com diversos estudos sérios, mostrando indicações bastante grandes de resultado, não é literatura consolidada ainda. Pois bem, para criar essa ideia do negacionista, daquele que não se importa com as vidas, ele se importa, né? O Dória é aquele ser empático, né, que está realmente preocupado em salvar o próximo, né? Então, de fato, ele criou isso, ele decretou lockdown e foi viajar para Miami, no estado da Flórida, que não tinha o lockdown que ele estava decretando, e dessa maneira, realmente, ele está no meio desse tiroteio aí. Agora tem que ir assim até o fim. Um minuto para você, Ana. Olha, Vitor, eu vou naquela boa toada do mestre Augusto Nunes, que fala, vamos fazer o teste das ruas, né? Dórias e Maias e Alcolumbres e todos esses falsos liberais aí que estão dia sim e outro também criticando ministros como Tarcísio, como o ministro Paulo Guedes, como a agenda
inédita de liberalismo econômico no Brasil, que trancam redes sociais, que aí diminuem, trancam inclusive a área dos comentários. Eu sigo na onda do Augusto. Façam o teste das ruas. Se cerquem ali de seguranças e façam o teste das ruas. Esse é o convite. 1 minuto, Augusto. É esse teste que devia ser feito mesmo. E eu acho o seguinte, quer dizer, estão conseguindo a desmoralização do Butantan com essas entrevistas, sabe? É um instituto sério, sempre foi. E com o Dimas Covas na direção, ele se presta a esse tipo de jogada eleitoreira lamentável. E a vacina é 100% nacional. Meu Deus, eu quero saber se funciona, não a nacionalidade. E não era, já tinha, os estudos iniciais foram feitos nos Estados Unidos, aí eles têm que voltar atrás, e aí espalha a dúvida, porque gera a seguinte pergunta: para que buscar uma nova vacina agora, começar do zero, se a Coronavac foi comprada pelo Butantan e sob a promessa de começar a produzi-la aqui no curto prazo? Por que outra vacina? Só para ser brasileira? Não foi apresentado ainda o relatório sobre a terceira fase da Coronavac. Ainda não foi para a Anvisa. Ele pode não funcionar contra alguma mutação do vírus, essas variantes. É o que gera esse tipo de dúvida. Por que começar do zero de novo? Não estava bom com a Coronavac? E vem Butanvac. É duro. 1 minuto, Zé. São as comunicações modernas, né? Isso permite que qualquer pessoa fale o que quiser da outra, calcinha apertada para lá, não sei o que para cá. E esse tipo de comunicação entre governantes eu acho muito estranho, mas enfim, é a realidade. Sobre vacinas, eu queria dizer o seguinte, que o governador João Dória, ele apenas simboliza ali uma frente de governadores contra o presidente Jair Bolsonaro. E aí vem aquela ideia, se não fosse o Dória que ficasse pressionando, nós não teríamos nem as vacinas do Butantan, ele que liderou o processo, que nada. Isso aí são vacinas do Brasil. Sobre a residência no Palácio, olha, eu sou acostumado aqui a alguns governantes que querem morar em casa própria. O primeiro a fazer isso aqui foi o Collor, que foi morar na casa da Dinda. Eu aprendi que isso é muito mais caro, da ideia de que não quer morar no Palácio para não gastar, é muito mais caro, porque o Palácio é projetado para ter segurança, para ter toda a estrutura, e uma estrutura transferida para outra casa é muito mais cara. E imagine também os vizinhos. Imagine que muita gente queria ver o Lula preso, mas muita gente lá, próximo da Polícia Federal onde ele estava, queria vê-lo longe de lá ou solto. Todo dia, bom dia, Lula, bom dia. Isso não pode acontecer, área residencial. Então o Dória deve provocar uma confusão entre vizinhos, e os vizinhos é que ficam aliviados com a ida dele para o Palácio. Parece melhor, projetado para segurança e tudo.